Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 1. Primeiro Salmo da sua Bíblia, Salmo número 1. E vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo número 1. Todos nós conhecemos essa palavra. Salmo número 1, do verso 1 ao verso 3. A Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Ó Jesus, Jesus, fala conosco essa manhã, ensina-nos a Tua palavra, Pai, ensina-nos a viver de acordo com ela, e que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, que toda distração seja colocada de lado, e que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor nesse momento, para que o Senhor fale ao nosso coração e essa palavra produza mudança de comportamento, Senhor. Produza mudança de atitude, cujos únicos beneficiários seremos nós mesmos, pelas mudanças que o Senhor quer operar em nós. E faça isso, meu Deus, pela Tua palavra, e eu te peço, usa a minha vida como um instrumento do Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja sobre mim, suprindo as minhas limitações, para que eu possa transmitir a Tua vontade, Pai, e que isso seja feito debaixo da Tua graça, da Tua unção, para que todos nós sejamos abençoados com a pregação da Tua palavra. É o que eu te peço em oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, como eu disse, é um texto bem conhecido, o Salmo número 1, primeiro Salmo da Bíblia, e ele começa trazendo aqui uma palavra de constatação, dizendo que é feliz, é bem-aventurado o homem que tem um determinado comportamento, o homem que não faz determinadas coisas e, ao contrário, faz outras coisas. Então, há um comportamento citado aqui no Salmo que faz diferença na vida de um homem, diferença no seu estado de felicidade, na sua bem-aventurança. O homem que não faz essas coisas e faz as outras que aqui são propostas, a Bíblia traz aqui uma promessa, porque esse homem age dessa maneira. O versículo 3 diz: ele é então como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo ele dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto essa pessoa faz é bem sucedida naquilo que faz, naquilo que pratica. Essa é a promessa para aquele que muda o seu comportamento, que deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras citadas aqui. Então o resultado é ser como esta árvore frutífera, como esta árvore produtiva, e tudo em que ele se envolve acaba terminando bem, acaba tendo sucesso. Veja, irmãos, quando a gente fala de sucesso, hoje se pensa muito em evidência da mídia, em holofotes, em aplausos e tal. Mas há um nível de sucesso que todos nós estamos interessados nele. Qual o nível de sucesso que nos interessa? Exatamente o que diz o versículo 3. Sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos, nas coisas que queremos realizar. O sucedido, bem-sucedido, é a origem do sucesso. Sucesso é ser bem-sucedido naquilo que se faz. E todo ser humano normal deseja ser bem-sucedido. Será que alguém aqui deseja fracasso? Não, você não deseja fracasso. Você deseja sucesso na sua profissão, no seu estudo, nas coisas que você planejou para a sua vida, nas coisas que você tem feito querendo um resultado futuro. Você espera que esse resultado seja bom, que você desfrute do seu trabalho, que você colha frutos dessas realizações pessoais. Há uma lei bíblica também imutável, que é a lei da semeadura, semear e colher. Aquilo que semeamos, nós colhemos, sejam coisas boas ou mais, colheremos do mesmo tipo que semearmos. Isto é sucesso também, você semear
e receber uma colheita que é fruto do seu trabalho, porque semear dá trabalho, concorda? Então, nesse nível, todos nós queremos ter sucesso. São desejos naturais do ser humano. Fazer algo que seja produtivo, que seja bom, que seja elogiável, que seja notado, que seja útil, tanto para nós quanto para outras pessoas. Então, esse sucesso que a gente deseja, que é bíblico, que é coerente, que é legítimo, não é? A Bíblia nos diz que é possível alcançar. A Bíblia deixa para nós nesse texto, e em outros mais que nós vamos ler essa manhã, que é possível ter uma vida de sucesso. É possível fazer as coisas e as coisas darem certo. É possível gastar tempo investindo e colher o fruto daquilo que se semeou. Isso é plenamente possível. Mas, como diz o texto, anteriormente ao verso 3, há alguns comportamentos que nós precisamos adotar e há outros comportamentos que nós precisamos evitar, e essa atitude vai garantir o sucesso. Essa atitude de ter alguns comportamentos e deixar outros, elas são um caminho para que esse sucesso tão almejado se concretize na nossa vida. Então, a gente gosta às vezes de falar de segredo, né? Qual o segredo do sucesso? Eu até botei esse o título da mensagem. Mas, na verdade, não tem segredo, porque é público, irmãos. Está na Bíblia, para todo mundo que quiser ler. Só que ler a Bíblia apenas não produz mudança de vida. Produz mudança ler a Bíblia? Não. O que produz mudança é praticar a Bíblia. Não é? Você pode ler a Bíblia pelas mais diversas razões, achando que dá sorte, ou ler por curiosidade, ler para adquirir conhecimentos históricos, qualquer razão que você tenha. Mas o que realmente transforma a vida é a prática daquilo que nós lemos. Então não há segredo, está revelado. Mas a Bíblia vai nos mostrar coisas que a gente precisa adotar como um padrão de vida para que a gente tenha sucesso naquilo que realiza. Para ser bem-sucedido, como diz o texto, em tudo aquilo que eu fizer, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Termina assim o versículo 3. Quem quer isso? Eu quero isso. Eu quero fazer e ser bem-sucedido. Mas precisa fazer. A promessa aqui não é de que coisas mágicas acontecerão, que você estará dormindo numa rede e coisas mágicas cairão do céu. A Bíblia diz que aquilo que você faz é bem-sucedido. Então precisa fazer alguma coisa. E alguns conselhos a Bíblia vai nos dar essa manhã para a gente entender coisas básicas, doutrinas básicas da palavra, mas que precisam ser vivenciadas, para que esse objetivo final seja cumprido em nossas vidas. Ainda usando o livro de Salmos, vamos ver o Salmo número 24. O Salmo número 24, no versículo 1 até o 5, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Algumas coisas importantes que diz esse versículo, mas talvez a mais importante delas está logo no versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Uma doutrina importante que nós temos que entender, que faz parte do ser bem-sucedido, é entender que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que todas as coisas pertencem a Deus. Sabendo disso, eu tenho que fazer os meus planos de acordo com a soberania de Deus, de acordo com a vontade soberana de Deus. Uma das grandes causas de fracasso é o fato de eu planejar coisas que Deus não planejou para a minha vida, porque simplesmente ignorei a sua soberania, desejei coisas que Deus não deseja para mim.
E aí vem o fracasso e a frustração. Para que eu seja bem-sucedido, eu preciso começar a entender que todas as coisas pertencem ao Senhor, que Ele é soberano sobre todas elas. Há um texto em Ageu, capítulo 2, no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, que também é muito conhecido, não é? E que diz uma verdade que a gente precisa sempre levar em consideração. O que está escrito em Ageu, capítulo 2, verso 8? Minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, tudo pertence a quem? A Deus. Tudo pertence ao Senhor. É dele, do Senhor dos exércitos, todas as coisas, todos os recursos, tudo que há de valioso pertence ao Senhor. Se é dele, Ele dá para quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser disso. E uma das causas do fracasso é a gente pensar que algo é nosso, que nós temos poder ou direito sobre algumas coisas. Não, tudo é de Deus. Deus nos permite trabalhar com algumas coisas, Deus nos permite utilizar algumas coisas, mas tudo o que temos é do Senhor. Para entendermos o sucesso, precisamos entender que nós somos mordomos das coisas que Deus nos confia. A Bíblia diz assim sobre nós: o mordomo, ele administra, ele cuida como se fosse dele. Mas, na verdade, ele sabe que não é dele. O mordomo sabe que aquela propriedade, que aquela mansão, que aquele castelo, por mais que esteja em sua condição administrar tudo aquilo, aquilo não lhe pertence, mas pertence ao dono. Irmãos, tudo está aí para nós podermos utilizar, administrar, fazer render da forma que quisermos, mas nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Esse pensamento já começa a endireitar as coisas, em rumo ao sucesso que Deus deseja para nós, como dito no versículo 3. Tudo que eu fizer, quero que seja bem sucedido, mas tenho que lembrar que eu sou apenas um administrador das coisas, e nada na verdade é meu, tudo na verdade pertence ao Senhor. Um outro conselho que Deus nos dá está em Miqueias. Abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, esse versículo sozinho, ele é muito poderoso, eu até fiz uma pregação uma vez sobre ele, e é muito importante entender aqui esse princípio de Deus. Miqueias 6, 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas são requeridas de nós. A Bíblia usa um termo meio leve aqui, né? O Senhor pede. Deus pede ou Deus manda, irmãos? Quando a gente vê uma pessoa importante pedindo alguma coisa para a gente, diz assim: o seu pedido é uma ordem, é ou não é? Porque você dá importância àquela pessoa. Irmãos, Deus está pedindo, que a Bíblia está sendo assim, botando de uma forma educada, mas Deus manda. E o que Ele manda a gente fazer? O que Ele manda ser a nossa prática de vida? Que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande como? Humildemente diante de Deus. Então, uma segunda etapa importante para ser bem sucedido: proceder honestamente. Nenhuma pessoa que proceda desonestamente será bem-sucedido no sentido bíblico. Pode até dar certo por algum tempo a falcatrua, o roubo, a corrupção, o engano, aquilo que ninguém vê, o que está escondido debaixo do pano, pode até dar certo, mas isso não é sucesso, irmãos. Porque um dia a casa cai. E nós temos visto a casa cair para muita gente que já foi grande, que já foi importante e que hoje está na cadeia. Um dia a casa cai.
Sucesso tem como pré-requisito a atitude de honestidade. O que é que Deus requer de mim? Que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente diante dele. Todos esses homens que hoje estão presos aí, que roubaram, que fizeram, se eles tivessem vivido isso aqui, eles estariam hoje nessa situação? Pensa comigo. Estariam hoje dessa forma, tiveram acesso a tantas coisas, conquistaram tantas coisas, poderiam estar vivendo muito bem pelo fruto do próprio trabalho, mas não quiseram praticar a justiça, não quiseram andar em misericórdia e muito menos humildemente. Exatamente a falta de humildade que os levou a praticar cada vez mais crimes para ter mais dinheiro, para ostentar mais, para fazer mais, porque não tiveram o andar humilde diante de Deus. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso entender que sucesso diante de Deus só vem com honestidade. Se para ganhar alguma coisa eu preciso ser desonesto, mesmo que eu ganhe, isso não significa que é sucesso. Entendeu isso? Você pode até ganhar e desfrutar provisoriamente daquilo, mas se não procedeu isto de um andar honesto, não conte com a bênção de Deus. Ganhar, irmãos, não significa que Deus está abençoando. Ficar rico não significa que Deus está abençoando. Pratique a justiça. Se você é um empresário, dono de um negócio qualquer, e você pratica injustiça contra os seus funcionários, você espera que Deus abençoe o seu negócio? Você espera que, mesmo que você prospere, porque tirou o máximo de que podia tirar daqueles que trabalham junto contigo, você espera que isso seja abençoado por Deus? Você vai considerar sucesso, crescimento empresarial baseado na exploração do próximo? Não pode considerar isso um sucesso, porque isso não tem a aprovação de Deus. O que Deus pede de você é que você pratique a justiça. Praticar a justiça não é só falar da justiça. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente pratica. É por isso que eu implico muito com os socialistas de hoje, porque falam muito de justiça, mas não praticam a justiça. Falam muito de uma teoria que acham bonita, mas não praticam esta teoria. Então, o que Deus quer é que você pratique a justiça, que você a aplique aos princípios da sua vida, para que então você seja bem-sucedido. Você precisa andar honestamente, porque Deus fica sempre do lado dos injustiçados. Você já viu isso na Bíblia, irmãos? Se há um problema, Deus está sempre ao lado do que sofreu injustiça. Nunca está ao lado daquele que cometeu a injustiça. Deus não colabora com aquele que comete a injustiça, mas sim fica ao lado daquele que foi injustiçado. Então, se você anda cometendo injustiças, não espere ter sucesso em nada do que você faz. Tudo que você faz será bem-sucedido? Não. Pode até dar certo, pode até gerar lucro e dinheiro, mas isso não é sinônimo de sucesso. Só se for construído com honestidade, com justiça, com trabalho, com humildade. Ande humildemente ao lado do teu Deus. É o que a Bíblia está nos dizendo. Outro princípio para ser bem-sucedido, a Bíblia nos dá aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 7 até o versículo 10, a primeira carta de Paulo a Timóteo diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está ensinando para o seu discípulo Timóteo aqui e que serve para todos nós como lição para ser bem-sucedido? Para você ter sucesso, você precisa aprender contentamento, irmãos. Contentamento é um estado de espírito que nós precisamos vivenciar na nossa vida. Contentar-se com aquilo que tem, estar contente, estar feliz. Quando algumas pessoas ouvem isso, elas imaginam que isso é se conformar com a miséria. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. O que Paulo está ensinando é que a gente tem que estar contente com aquilo que tem, ao invés de querer ficar rico. E ele diz aqui o motivo, versículo 7, você não trouxe nada para o mundo. Você trouxe alguma coisa para o mundo? Você trouxe choro e cocô. Foi isso que você trouxe. Quando você nasceu, você chorava e fazia cocô o dia inteiro. É ou não é? Alguém trouxe mais do que isso? Não. Então nós trouxemos isso para o mundo. E quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Nada trouxemos e nada vamos levar desse mundo. Então o que ele diz? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Sensação de saciedade, sensação de estar pleno, contente, satisfeito, contentamento. Porque os que querem ficar ricos, o que acontece com eles? Caem em tentação e cilada, e muitos desejos insensatos e perniciosos que afogam os homens na ruína e perdição. E a causa disso é porque isso cria um amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, segundo Paulo, é a raiz, é aquilo que está lá no fundo de todos os males. E muitos na igreja, nessa cobiça, nesse desejo, acabam se desviando da fé e se atormentam a eles mesmos com muitas dores, é o que Paulo está dizendo. Então, o princípio aqui para o sucesso é ser contente em toda e qualquer situação. Paulo experimentou isso na própria vida. Lá em Filipenses capítulo 4, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto exaltado. Sei ter escassez e sei ter abundância. Sei passar fome e sei comer em churrascaria. É o que ele está dizendo. Eu já vivi todas as coisas, por isso eu posso todas elas naquele que me fortalece. Esse princípio tem que ser aprendido. Muitas pessoas são fracassadas, muitas pessoas não prosperam, muitas pessoas não vão adiante, não são bem-sucedidas nos projetos que iniciam, porque não tem esse sentimento dentro de si. Primeiro, não tem o anterior, o princípio da honestidade, da humildade, que eu ensinei a você, né? Quando não é humilde, já começa a sonhar alto. Quanto mais alto é o sonho, diz que quanto mais alta é a pessoa, maior é a queda, né? Eu posso dizer, estender esse ditado assim, quanto mais alto é o sonho, maior é a decepção também. Ainda tem gente que não sonha que Deus garante. Garante coisa nenhuma, sonho doido que você inventou. Pelo contrário, tem um versículo lá em Judas que Deus condena os sonhadores alucinados. Parece que tomou alguma coisa na veia, está alucinado, está doido, né? Sonhando coisas mirabolantes. Ande humildemente ao lado do teu Deus. Pratique a justiça, ama a misericórdia, vai com calma, Deus vai te colocar onde Ele quiser. Seja humilde, seja tranquilo, fique contente. Tem verdadeiras pessoas revoltadas. E olha, tem gente que ensina revolta. Irmão, tem igreja que ensina revolta. Você já viu isso? Vocês já mandaram um vídeo agora que eu vi, o cara foi lá na igreja, doou uma Land Rover, né? Um carro que por baixo é uns 250, 300 mil reais, para lá, deixou no pátio da igreja. Aí o pastor disse, por quê? Porque ele está revoltado. Pô, tomara que venham uns revoltados aqui também, deixar uns Land Rover aqui.
Está revoltado, vou deixar a Range Rover lá. Estou revoltado, então eu quero mais. Deus não abençoa esse tipo de revolta. Veja, se a pessoa não está satisfeita com a Land Rover, vai estar satisfeito com o quê, meu irmão? Você tem que ser satisfeito com um Fusca. Quer dizer, nem com a Land Rover o cara está satisfeito, ele quer mais. Aí está revoltado. Não tem que levar umas bolachas, meu irmão? Fala a verdade. Você vê alguém revoltado com a Land Rover, você dá-lhe umas bolachas, pode dizer que fui eu que mandei. Não é possível uma coisa dessa. Pensa bem. A Bíblia diz, se contente com o que você tem. Se você tem um Fusca, trate bem daquele Fusca. Faça dele o Fusca mais bonito do seu bairro. Lave ele, esteja sempre limpinho. Você tem uma bicicleta, uma Caloi 10. Ainda existe? Não, não acabou, né? Isso aí estou atrasado. Tem uma Caloi 10, eu sonhava com a Caloi 10 quando era garoto. Cuida dela, deixa aquela Caloi linda, bonitinha, brilhando, limpa, né? É o que você tem. Se contenta com aquilo. Não quer dizer que você, então, vou ficar com essa Caloi 10 o resto da vida. Não estou dizendo que contentar-se é conformar-se com um pouco, com a miséria, com qualquer tipo de coisa. Mas é valorizar o que você tem em todos os momentos da sua vida. A vida tem momentos, irmãos. Tem momento de passar fome, tem momento de ter abundância, como Paulo disse. Há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Tem tempo para tudo na vida. Não é só lá em cima, só na crista da onda, um dia está embaixo. Mas em todo o tempo, em qualquer circunstância, está firme com Deus. Jesus ensinou o princípio, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas quem quer ser fiel no pouco? Parece que só queremos ser fiéis no muito. Eu ganho um salário mínimo, não vou dar o dízimo não. Deixa quem ganha 10 dar. Quem ganha 10 vai dar. Porque um dia ganhou 1 e foi fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, irmãos. Porque o princípio é a fidelidade. E esse princípio independe das circunstâncias, se é muito ou se é pouco. Então entenda o que Deus está dizendo, entenda o sentido de contentamento. É valorizar o que você tem, ao invés de ficar revoltado, ao invés de ficar invejoso, ao invés de querer tirar do outro. Esse é o problema do socialismo. É uma proliferação de inveja. Ao invés de trabalhar e buscar, fica invejando o que o outro tem, como se quem tivesse mais fosse o bandido da história. Ou seja, o governo tem que tirar de alguém para me dar. Porque eu sou uma vítima dessa sociedade, eu preciso ser sustentado, eu preciso receber uma benesse. Tem um candidato aí a presidente que disse uma imbecilidade esses dias, irmãos, que falou que tem que taxar o lucro das empresas. Alguém tem uma empresa aqui? Você tem uma empresa? Qualquer empresinha tem? Você paga imposto? Um monte, né? O lucro é o quê? É o que sobra depois de todos os impostos que você já pagou. Se vai taxar o teu lucro, quer dizer, você pagou tudo à toa, ainda vai taxar você de novo. Foi a besta do Ciro Gomes que falou isso. É interessantíssimo, né, irmãos? Vai taxar de novo o que você já taxou, o que você já pagou. Como é que pode uma coisa dessa? Então as pessoas estão perdendo o sentido. Porque ao invés de trabalhar, estamos invejando. Ao invés de nos contentar, estamos de olho na grama do vizinho, achando que ela é sempre mais verde. É porque talvez o vizinho tenha cuidado dela. E eu não consegui cuidar das coisas que eu tive. É aquela história da vidraça suja, né? A mulher lavava a roupa, olhava pela vidraça e via que o vizinho lavava a roupa, estava tudo sujo, mas não era a vidraça dela que estava suja. Quando ela limpou a vidraça, estava tudo branquinho na casa do vizinho. Está faltando a gente limpar a nossa vidraça. Está faltando a gente se contentar no sentido de valorizar, de ser feliz, de ser contente, independente de quanto eu tenha. É ilusão achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver o que o outro tem. Essa é a razão do fracasso de muita gente. Não olha para o que tem, mas olha para o que o outro tem. Irmão, se você olhar para o que o outro tem, você nunca vai ser contente. Porque há sempre alguém que tem mais do que você. Sempre alguém. Você pode comprar a Land Rover, o cara vai passar de Rolls Royce do teu lado dando adeus. Aí você vai ficar revoltado, vai dar lá na igreja. Né? Por quê? Porque alguém sempre vai ter mais do que você.
E se você não valorizar o pouco que você tem, Deus nunca vai te dar mais. Se você não valorizar o dia a dia, as coisas boas, o feijão com arroz, você nunca vai comer estrogonofe domingo que vem aqui na igreja. Você tem que valorizar o feijão com arroz. Isso é um princípio para o sucesso, que não pode ser negligenciado, porque senão, se eu não valorizo, vem a murmuração, que Deus odeia a murmuração. Deus odeia essa reclamação, essa inveja. Ai, na minha vida nada dá certo. Ai, eu nasci virado para não sei aonde. Deus odeia esse tipo de coisa, irmãos. Você precisa ser contente para que você seja bem-sucedido. Outro princípio de Deus, em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Veja só o que está escrito. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Desses dois versículos, todo mundo prefere o 10, que é aquele que diz, olha, vai se encher os teus celeiros, vai transbordar, vai ter um monte de coisa. Mas o 9 a gente esquece. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primícia de toda a tua renda. Aqui está um princípio para ser bem-sucedido, que eu vou traduzir numa linguagem bem simples: não ser mão de vaca, não ser avarento. Avareza é um princípio que traz fracasso e não sucesso. O avarento nunca tem sucesso de verdade. Você já conheceu avarentos? Não olha, não aponta para ninguém agora, por favor, tá? Para a gente manter a paz aqui na igreja. Mas o avarento, ele tem umas características. Quem já não conheceu um avarento? Quem não teve um pai ou uma mãe avarento? Os nossos patrícios que vieram para cá, para o Brasil, ficaram muitas vezes caracterizados por essa avareza, por esse desejo de ter, de guardar, de juntar. E quantos você conhece, donos de padaria, donos de bar, que trabalharam a vida inteira, não gastaram nada consigo mesmo, morreram, os filhos torraram tudo. Não é, irmão? Já conheceu alguém? Falei a história de uma família aí? Perdoa, tá? Não é pessoal não, mas é o que acontece. Porque é uma avareza, é um espírito, sabe? De que não, vai faltar, não, porque isso aqui, não. Então você se apega, cai lá naquele conceito de Paulo: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aí não há prosperidade verdadeira, não há de fato sucesso quando isso realmente está encruado dentro da pessoa. A melhor maneira de ser bem-sucedido é não se apegar. Veja o que diz Provérbios ainda, capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Está escrito assim: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessetentado. Aqui é um princípio universal da generosidade, de não reter, de não deixar de fazer o que poderia ter feito. E no outro versículo que a gente leu, aquele princípio de honrar a Deus com os bens. Honrar a Deus com os bens. A primícia da renda. Indiretamente fala do dízimo o versículo, mas é uma atitude que realmente vai pautar a vida daquele que é bem-sucedido, porque é um princípio que você encontra em toda a Bíblia. Não é como dizem alguns da lei do Antigo Testamento, é um princípio universal, irmãos. Dar, ser generoso, honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Ainda no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo repete aqui esse princípio de uma outra forma, mas o princípio é o mesmo. 2 Coríntios 9, 6, ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja, é proporcional. O que você faz é proporcional ao que você recebe.
Então, o segredo, se é que existe, do sucesso, é também entender essa questão de não reter, de não ficar essa vida miserável, mesquinha. O que nós temos semeado? Como eu disse, o que semeia, você colhe. Essa lei é invariável. Aqui em Gálatas, veja aqui comigo a Bíblia, em Gálatas, capítulo número 6, versículos 7 e 8, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Princípios, irmãos. Quer ser bem-sucedido? Abraça esses princípios, mudança de vida, mudança na sua lei, medita dia e de noite. Lembra lá o Salmo? Não senta na roda dos escarnecedores. Por quê? Meditar na lei é meditar nesses princípios. Eu estou só usando a Bíblia com você, mostrando coisas que a Bíblia tem para nós, para que a gente não apenas leia, mas pratique. E aí eu preciso aprender outro princípio que também traz sucesso. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, todo mundo também conhece esse versículo. Mateus capítulo número 6, verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto, Jesus está falando de necessidades básicas: vestir, comer. Ele diz: busque em primeiro lugar a Deus, e estas coisas serão acrescentadas a você. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, verso número 31. Veja como Paulo fala dessa realidade para nós. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Qual o princípio? Deus em primeiro lugar. Fazer para a glória de Deus. Isso é um princípio do sucesso. Eu faço para mim, visando exclusivamente o meu interesse. Eu esqueci do primeiro princípio: do Senhor é a terra e a sua plenitude, dele é a prata, dele é o ouro, tudo é dele, eu sou mordomo. Então tudo que eu fizer tem que ser para ele, colocando ele em primeiro lugar. Comer, beber, ele diz: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer saber se vai dar certo? Pergunte assim: de alguma forma, Deus será glorificado com esse projeto? De alguma forma, Deus será glorificado com esse plano que eu tenho aqui? Ah, não? Ah, então tem grande chance de dar errado. Tem grande chance do Salmo 1, versículo 3 não se cumprir na sua vida. Você não ser bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Veja, é bem-sucedido em tudo. Não é bem-sucedido na maior parte das coisas. Não é bem-sucedido nos principais projetos. É ser bem-sucedido em tudo. Quer saber se vai dar certo? Pergunte: de alguma maneira isso pode redundar para a glória de Deus? De alguma forma esse meu plano pode ser para a glória de Deus? Se não é, não espere ser bem-sucedido nele, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Outro princípio, já rapidinho para a gente acabar, Romanos capítulo 12, verso 2, princípio que nós falamos muito aqui na igreja a respeito desse versículo. Romanos capítulo 12, verso 2, fala da nossa forma. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu preciso aprender? A não tomar a forma do mundo. Quer ser bem-sucedido? Tem uma forma especial para você. Não é a forma ou a fórmula do mundo. O mundo está cheio de fórmula de sucesso. Você já viu? Propaganda de Hollywood tinha antigamente, né? Ao sucesso com Hollywood. Fuma Hollywood para você ver só o sucesso que você vai ter. Não, irmãos? O mundo tem fórmula de sucesso e não dá certo, só dá desgraça, só dá doença, só dá problema. Não existe fórmula mágica. Não, o sucesso é essa empresa aqui, é o marketing de rede. Vocês lembram dos adoradores da Amway? Eu lembro disso.
da minha tempo, né? Agora tem um novo nome, agora são os testemunhas de Inodê. Já viu? Tem algum aqui? Nada contra, irmãos, por favor, se você vende Inodê, pode vender, não é pecado não. O problema é que aquilo se transforma para alguns num sucesso, numa ilusão de sucesso. E não é essa ilusão que Deus tem para você. Não é na forma do mundo que você vai ter sucesso, mas é na forma de Deus. Trabalhe, se você trabalhar bem Inodê, Amway, Herbalife, qualquer coisa que você fizer bem feito, vai dar certo. Qualquer coisa que você fizer debaixo dos princípios que Deus está nos ensinando aqui, vai dar certo. Se você vai dirigir Uber, vai dar certo. Se você vai dirigir táxi, vai dar certo. Se vai dirigir Cabify, vai dar certo. Desde que você faça de acordo com os princípios de Deus. Faça de acordo com a palavra de Deus. Vai dar certo, irmãos. Mas não é a fórmula, agora esse negócio aqui que é o bom, é o negócio do momento. Isso é a forma do mundo. Não se conforme com este século, mas se transforme, renovando a sua mente, pela palavra. Salmo 1, versículo 2, na sua lei medita de dia e de noite. Na palavra que você vai impregnar a sua mente com ela. Esse é o segredo, entre aspas. Impregnou-se com a palavra, vai fazer da melhor forma possível. E para terminar, um último conselho que eu quero te dar na Bíblia, em Salmo 37, versículo 5, só mais 3 versículos para a gente meditar. Salmo 37, versículo 5, também super conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segredo do sucesso, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar, como já foi dito. Busque as coisas pelo ângulo de Deus e entregue ao Senhor. Entregue de coração. Não pense que é seu, não pense que o projeto é seu, não pense que depende de você. Depende de Deus. Coloque nas mãos de Deus, entregue o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, lá no início da Bíblia, no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, Deus está dizendo ao seu povo que estava ali prestes para tomar a terra prometida: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. É Deus que nos abre o bom tesouro. O tesouro é dele, o ouro é dele, a prata é dele, já vimos isso. É ele que abre e derrama sobre nós. Não depende de quem quer ou de quem corre, diz a Bíblia, mas de agir Deus com misericórdia. Se nós temos algum sucesso, é pela misericórdia de Deus. Não é por mérito nenhum. Porque fazer tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é mais do que obrigação. Andar de acordo com a palavra de Deus não é mérito nenhum. Então eu andei, agora Deus vai me dar o prêmio. Se Ele dá, é por misericórdia, sempre. Se você tem, é por misericórdia. Se você conseguiu algum sucesso na vida, é por misericórdia. Porque nós não merecemos absolutamente nada. É de Deus que vem todas as coisas. E também, se há alguma restituição, veja Joel capítulo 2. Vamos ler aqui Joel capítulo 2, um texto que às vezes é até mal interpretado, né, pelas pessoas. Joel capítulo número 2, versículo número 21 até o versículo número 27, está escrito: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo,
e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Busque a Deus. Ele não permite que você seja envergonhado, Ele restitui o que tiver que ser restituído, mas os princípios têm que ser obedecidos, queridos. E para encerrar, Salmo 115, versículo 1, nos dando uma palavra de alento, de glória ao nome do Senhor. Salmo 115, no verso número 1, a palavra do Senhor nosso Deus diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Deus é gracioso e misericordioso, mas não é a nós, não somos nós que temos que ser glorificados, e sim o Senhor. Quando fazemos algo de bom, que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Creia nisso e busque no Senhor o sucesso que a Bíblia está mostrando para nós através da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Já ouvimos a palavra, agora é hora de praticar. Agora é hora de colocar em prática a mudança da nossa mente, a transformação da nossa mente pelos princípios de Deus, para não termos a forma do mundo, para reconhecermos o poder de Deus, para mudar nosso comportamento, nossa vaidade, nosso orgulho, para andar humildemente diante do Senhor, para nós podermos desfrutar da promessa da palavra de Deus. Buscarmos a Deus de todo o coração e sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós realizarmos. Realize bem, faça bem, e o Senhor te abençoará. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, Pai, abençoa os meus irmãos, a todos nós que ouvimos a Tua palavra, nos abençoa nesta manhã, que a Tua palavra que nos foi ministrada sirva como direção para a nossa vida, para corrigir o nosso rumo. Se temos feito planos, se temos investido em projetos e não temos tido sucesso, faz-nos entender, meu Deus, que alguma coisa está errada, algum comportamento está errado, há algo que estamos fazendo que é contrário à Tua palavra. Nos ajuda a entender isso, para que esse jogo possa virar, Senhor, para que a gente possa ter a Tua palavra sendo cumprida em nós, ser bem-sucedido aonde colocarmos a nossa mão, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere, aonde tocarmos seja abençoado, meu Deus. Fala o coração dos irmãos de todos nós, para vivermos de acordo com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com a palavra.